pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre mais um anime desses que está estreando na temporada de outono de 2022 e a gente fala, né, eu trago as minhas primeiras impressões de um anime que é talvez ou mais esperado ou está entre os mais esperados dessa temporada, que é Blue Lock. Esse mangá ele ganhou bastante notoriedade nos últimos anos e ele tem chamado a atenção, inclusive ele foi indicado pelo próprio autor de Attack on Titan, né? Ele foi uma indicação do Isayama quando ele estava acabando a sua série e foi outra coisa que fez chamar muita atenção para esse mangá. E aí agora, é claro, como a maior parte dos shounens de muito sucesso, ele foi adaptado para um anime. Antes da gente continuar esse vídeo, já deixa eu te pedir o like, porque ajuda bastante o canal. Se não por aqui, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @Gutonu no Twitter, no Instagram e no TikTok, por mais que eu não apareça muito. Agora eu vou te dizer como foi esse primeiro episódio e o que eu achei dele de uma maneira geral, se eu vou continuar assistindo ou não. Blue Lock vai pegar certinho aquela galera Ed que adora um mangazinho assim com essa pegada mais sombria em termos mais simples, como é o esporte. Em Blue Lock a gente conhece o Yoichi, que é um jovem do segundo ano do ensino médio e ele acaba de perder uma partida de futebol. Ele é completamente apaixonado por futebol, do tipo de dormir com a bola e sonhar um dia chegar ao mesmo status de um grande ás do futebol europeu que ele admira muito. O Yoichi sempre aprendeu que o futebol e o esporte ele é algo que se trabalha em equipe e que isso é uma das coisas mais importantes durante uma partida, que tu tem que entender que jogar como um time e levar esse trabalho em equipe sempre à frente vai sempre te garantir bons resultados. E não é nada estranho que a gente veja isso em diversas outras obras, né? A maior parte das obras que lidam com esporte sempre trazem essa mensagem de maneira muito forte. Inclusive, eu acho que na grande maioria delas a gente sempre tem um plot ou um plot intermediário onde a gente vê isso se desenvolver, né? Os personagens tendo que aprender a trabalhar em equipe para conseguir bons resultados. A questão é que em Blue Lock isso já tá bem enraizado e é justamente a atitude que leva o Yoichi a fazer um passe num jogo muito importante que ele tá tendo e que é tipo assim, um jogo muito decisivo, só que esse passe acaba fazendo com que o companheiro dele não marque o gol. E aí ele fica se perguntando se ele tivesse agido de maneira mais egoísta, será que eles tinham conseguido essa classificação? Então esse é um grande dilema que fica na cabeça dele e vale mencionar que esse é um dilema que fica na cabeça de muita gente que pratica qualquer tipo de esporte. Lidar com a frustração de não conseguir se classificar ou não conseguir marcar um ponto é algo muito difícil e esse tipo de questionamento, né, se tivesse sido diferente, se tivesse agido de maneira meio egoísta, sempre acaba dominando os jogadores. Então o Yoichi ele é convidado pela agência de futebol do Japão para participar de um programa de treinamento intensivo que é mestrado por um cara completamente fora da casinha, que tem uma opinião completamente adversa ao que vinha sendo pregado sobre o futebol até agora. Para ele, um bom jogador é aquele que vai marcar mais gols e nessas horas eles precisam agir de maneira assim egoísta. Que para ti ser um bom jogador, um bom atacante, melhor dizendo, tu precisa sim pensar de maneira egoísta e o importante é marcar. Esse cara completamente excêntrico, ele é convidado pela agência de futebol do Japão para preparar um time e garantir que o Japão ganhe a próxima Copa do Mundo. E para isso ele reúne 300 jovens atacantes e apenas um deles vai sair de lá com direito a participar da Copa e os outros eles vão perder a chance de jogar no Japão. Eles são meio que banidos da oportunidade de jogar no time do Japão algum dia, na seleção japonesa. Em um primeiro conflito com essa ideia, a maior parte dos jovens acha aquilo um absurdo e discorda totalmente,
mas o Yoichi é o primeiro que acaba cedendo ao pensar nos craques que ele conhece, que segundo esse homem tem uma perspectiva muito parecida com essa, e também ao pensar no desespero que foi essa última partida, né, ainda se questionando se eles teriam ganhado aquela partida se ele tivesse agido de maneira mais egoísta, e na oportunidade que ele tá tendo ali, ele é o primeiro a ceder à pressão e acaba levando vários outros jovens com eles, consequentemente todos acabam aceitando o desafio. E para mostrar qual é a proposta do Blue Lock, dessa organização, eles são colocados em um grupo, né, em um time, uma galera que vai dividir o quarto contigo, tem todo tipo de gente ali, né, do mais excêntrico ao mais simples, e eles são colocados em uma partida, uma espécie de pega-pega com a bola, que tu só pode usar os pés, onde aquele que for o último a ser tocado pela bola, ele vai ser eliminado do programa, e o Yoichi se vê confrontado com a necessidade de participar desse jogo. É nesse momento que o Yoichi percebe que ele vai ter que sim colocar a vontade dele de pontuar à frente, agir de maneira egoísta, mas também nesse momento ele percebe que vencer esse desafio simplesmente eliminando os mais fracos não é uma opção. Ele precisa eliminar os mais fortes, ele precisa buscar um grande desafio nesse programa, nessa situação, porque simplesmente vencer dessa maneira não vai levar ele a nada. Vamos falar a primeira coisa que Blue Lock faz muito certo nesse primeiro episódio, é a maneira como ele desenvolve esse roteiro e o plot que ele tá propondo. É tudo muito bem alinhado e num ritmo muito inteligente que vai te fazendo acompanhar essas ideias que o Yoichi vem fermentando ao longo da história. Então primeiro a gente tem a decepção da classificação daquela partida. A gente tem o desespero de querer alcançar um grande sonho, a gente tem esse sonho explicado e a gente tem a grande oportunidade, que é um grande desafio ao qual ele é colocado frente a frente. E ele se vê numa posição onde ele já não tem muito a perder. Ao mesmo tempo, o anime coloca em confronto duas opiniões muito claras sobre a maneira como as pessoas praticam esportes. O grande jogo em equipe, onde um time é sempre maior e tu precisa entender aquilo, e aqueles grandes jogadores que são grandes prodígios, são excelentes, mas que jogam de maneira sempre egoísta. Então ele coloca essas duas opiniões direto em conflito, só que dessa vez o nosso grande herói da história, ele precisa agir de maneira egoísta, ao invés de se adaptar à maneira como um grande time joga. Então para perseguir o sonho dele, o Yoichi vai se ver aceitando essa maneira de jogar, a qual ele sempre foi contrário e a qual ele nunca aprendeu. Ninguém nunca disse para ele que tu precisava agir de maneira egoísta. Ele sempre aprendeu o contrário, o time sempre foi muito importante. Então depois de enfrentar a frustração, de aceitar o desespero, de encontrar a oportunidade, o Yoichi finalmente aceita participar daquele grande programa, no momento em que ele acaba participando ativamente da primeira grande prova, do primeiro grande desafio deles. Inclusive a obra, a partir do momento em que eles vão inserir o Yoichi nesse desafio, nessa grande disputa, ela já assume um tom completamente diferente, como eu já falei antes, um pouco mais sombrio, ele traz esse tom de desafio de maneira muito mais intensa, esse momento de tudo a perder, sabe? Aquilo é tão importante para aqueles jovens que é como se a gente estivesse assistindo um grande Battle Royale onde tá valendo a vida dos personagens. Inclusive, já nesse primeiro episódio, o roteiro vai te propor que ninguém tá a salvo, que não é uma história sobre amizade. A partir do momento em que o Yoichi acaba cedendo à pressão de eliminar o rapaz que foi mais amigável com ele, então a história, ela te propõe que ninguém tá a salvo. É um jogo onde a proposta é que o egoísmo brilhe, né, essa maneira unilateral de jogar, e que esse seja o ponto mais relevante e a perspectiva mais instigante da obra, sabe? A maneira egoísta como um atacante deve jogar, esse deve ser o grande centro e o grande objetivo
que o vencedor da competição deve levar em consideração. O importante é que tu seja o cara que mais marque gols numa partida. Visualmente, o anime acompanha bastante o ritmo da história, primeiro sempre trazendo uma proposta mais leve e animada, quando a gente tem a perspectiva mais natural do futebol, e depois quando a coisa fica mais densa, fica mais sombria, onde eles finalmente estão enfrentando aquele desafio, a gente tem tons um pouco mais escuros, marcas muito pesadas no design, na ambientação, aquilo é muito claro para trazer esse tom desesperador que a obra está propondo, sem falar nos momentos em que a obra precisa te transmitir algumas sensações muito específicas, como a frustração do Yoichi, o desespero de alguns personagens, aquilo tudo fica muito claro visualmente pra gente. Vale mencionar também que a animação é brilhante, o anime todo ele se move de uma maneira muito fluida e se move muito o tempo inteiro, com algumas escolhas bem ambiciosas em movimento de perspectiva e de animação, onde eu acho que acompanha muito esse ritmo que a obra tá tendo, e animes de esporte, eles pedem isso, eles pedem que a animação seja fluida e seja um aspecto atraente da obra, sabe? Então os movimentos são muito bem coreografados, a gente vê isso principalmente naquela primeira disputa em que os personagens vão ter nesse grande programa, nesse grande desafio, e a gente vê como a fluidez desses movimentos, de coreografias bem arriscadas, intensas, impactantes daquele momento, acabam ajudando muito nas sensações que aquela cena tá tentando te transmitir. Então, como eu disse, né, são escolhas de coreografia daquele momento, da maneira como eles estão jogando aquele jogo, da maneira como eles estão jogando aquele futebol, são escolhas bem arriscadas, mas com uma animação muito bem feita, com movimentos bem claros e fluidos, e isso é definitivamente um dos aspectos mais atraentes da obra. E tanto visual quanto no conceito geral da obra, uma das coisas que me chama mais a atenção sempre, isso é uma das coisas que me chama a atenção em qualquer obra que eu assisto, é a maneira como os personagens são inseridos, como os personagens são construídos e como eles interagem. Então em Blue Lock a gente tem todo tipo de jogador com todo tipo de personalidade, que combina muito com o design deles, que é bastante variável e que me chama bastante atenção, e eu gosto muito disso. É uma das coisas que me chama mais atenção em animes de esporte, é quando a gente tem personagens, tanto com personalidades quanto aparências bastante peculiares. E isso a gente vê bastante já nesse primeiro episódio, inclusive a personalidade deles já começa a ser mostrado pra gente na maneira como eles interagem com esse primeiro grande desafio. E eu preciso mencionar que eu tinha colocado Blue Lock na minha lista de animes que Fujoshis, Fudanshis e Fujins deveriam ficar de olho nessa nova temporada, e agora eu só aticei mais ainda a minha opinião, porque a gente tem personagens muito bonitos, super atraentes, que já aparecem aí causando chamando aquela atenção, e a gente tem personalidades bem legais que podem trazer alguns chips bem interessantes pra gente. Então Blue Lock vem pra gente como uma proposta de um anime de esportes que coloca os personagens, né, desafiando aquilo tudo que os outros animes de esporte tentam ensinar pra gente. Vem com essa proposta bastante sombria, densa dessa história, onde logo no primeiro episódio a gente vê que tudo tá sendo colocado a risca aqui, que nenhum dos personagens tem nada a perder e que a gente não deveria se apegar a nada nem a ninguém. Esse tom psicopata de fortes emoções e grandes riscos deve se manter ao longo de toda a obra. Então se esse tipo de obra, né, que vem com esse tom bem mais sombrio, vai te atrai de alguma maneira, acho que o Blue Lock é uma boa opção pra ti. Se tu tá procurando algo mais voltado pro esporte, eu acho que não é o caso, não é a proposta que Blue Lock traz pra gente. A gente deve ter boas cenas de futebol, de competição e tudo mais, mas não é pro esporte que essa obra tá voltada. Confesso que Blue Lock mexeu um pouco com aquela essência de Guto, adolescente Edzinho, que veio aí assistir o Death Note lá nos anos 2000, mexeu um pouquinho comigo e eu devo continuar assistindo por isso. Chamou minha atenção, além de que eu adoro tudo que é de Battle Royale. Eu adoro uma competição desesperadora, como a gente vê nesse tipo de obra, né, de Battle Royale. Então isso me chamou muita atenção e eu devo continuar assistindo por isso, mas eu não vou criar grandes expectativas em cima da obra. Se você também já assistiu Blue Lock, deixa aí nos comentários o que você achou do primeiro episódio, me dá a sua opinião pra gente poder continuar conversando um pouquinho mais. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!